Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esta honrosa e sublime oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta noite adorando na beleza da sua santidade, sentindo a sua presença, pois já temos sentido de forma muito especial a sua presença nesta noite, de sorte que só temos a engrandecer o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Queremos já expressar a nossa gratidão pela vida do nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos proporcionar esta honrosa escala nesta noite, pois considero um presente de Deus estar convosco nesta noite e estar ao lado do pastor Aldir. O pastor Aldir é um amigo e eu me sinto muito feliz, muito à vontade quando estou cooperando aqui no setor, no cabo, ao lado do pastor Aldir, os demais ministros e presbíteros deste setor. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação. Queremos parabenizar as nossas irmãs pelo lindo evento. Deus continue ajudando a coordenação, todos que têm cooperado. Um trabalho como esse requer uma grande equipe, muito esforço, muita dedicação. Queremos parabenizar todos envolvidos, as nossas irmãs e todos que estão envolvidos, que o Senhor esteja os abençoando e recompensando com ricas bênçãos do céu. Nós tivemos ali na filial Nossa Senhora do Ó, a semana passada, o encontro de mulheres também ali, quinta, sexta e sábado, foi uma bênção. E quando a gente participa, apenas participa assim, é diferente. Quando a gente está organizando o evento, a gente sempre fica preocupado com uma coisa e com outra e não consegue receber tanto, cultuar com tanta liberdade como se tem quando está apenas se participando. Então creio que estar aqui hoje por um presente de Deus, como recompensa pelo trabalho que ali tivemos. Eu vou levar para o cabo para você também alimentar a sua alma ali naquele trabalho. E eu confesso que se o trabalho terminasse agora, eu já sairia satisfeito. Quero rogar as vossas orações, pois somos cientes das nossas muitas limitações. Não temos nada se do céu não nos for dado, mas cremos plenamente na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, em ouvir as vossas orações. Quem pode dizer amém? Meus irmãos e irmãs, queremos convidá-los a abrir as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vamos trazer uma breve reflexão. Queremos nos esforçar para não cansar as irmãs, como já ouvimos pelo pastor. Muitos chegaram aqui cedo e, como é o encerramento, tem ainda os agradecimentos. Então vamos procurar ser breve e queremos trazer uma palavra falando sobre, como tema do evento, o concerto com Deus. Gostaria de falar de uma personagem bíblica, uma mulher em especial, já que o trabalho é de mulheres, que fez um lindo pacto com Deus e foi vitoriosa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso de número 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. O texto, como o contexto é bem conhecido da amada igreja, mas o que faz a Bíblia algo especial, diferente de todos os demais livros,
é que os outros livros a gente lê uma vez ou duas e já se esgota o seu conhecimento. Porém, a Bíblia, a gente pode ler o mesmo texto todo dia, e todo dia Deus fala conosco de forma diferente, porque é realmente Deus tratando com o ser humano. No texto, irmãos, escrito no primeiro livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, que antes da Septuaginta, da tradução da Septuaginta, era apenas um livro, no cânon hebraico, eram apenas um livro, e a sua escrita fora atribuída ao próprio Samuel, a Natã e Gade. O livro de Samuel registra um momento muito importante na trajetória do povo judeu, pois registra um momento de transição de governo. Até os dias de Samuel, o povo judeu tinha um sistema de governo chamado de teocracia, em que Deus governava através de juízes, sendo Samuel o último juiz de Israel. E é no livro de Samuel onde vai se registrar essa mudança de governo, quando passa de teocracia para monarquia, pois o povo judeu começa a observar o costume e o modo de vida das nações vizinhas e pedem para si um rei, e como todos nós conhecemos, fora permitido por Deus que eles tivessem um rei, sendo o primeiro rei Saul, como nós conhecemos. E o início do livro de Samuel vai relatar a história extraordinária, já que o livro traz o nome de Samuel e fora ele um dos escritores. Vai trazer a princípio o relato do milagroso nascimento de Samuel, a forma como ele veio ao mundo. O capítulo 1, desde o início do primeiro versículo, vai trazer a história do pai de Samuel, chamado Elcana, que tinha duas esposas, conforme o texto nos registra, uma chamada de Penina, que por sua vez significa pérola, e outra chamada Ana, que significa graciosa. Elcana, ele morava nas terras de Efraim, mas fazia parte da tribo de Levi, por isso que Samuel foi aceito para ser criado no templo ao lado do sacerdote Eli, e futuramente se tornou também sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, conforme está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, o verso 33 e 34. Aquela família que morava no local chamado de Ramataim, Zofim, que é conhecido como as regiões de Arimateia, que é tratada no Novo Testamento, de onde era José que sepultou ou que pediu o corpo de Jesus. Nós observamos, meus amados irmãos, o início desse livro tratando desta família, e o texto vai deter-se justamente trazendo alguns detalhes a respeito desta mulher chamada Ana, que fez um tremendo e extraordinário concerto com Deus. E nós observamos que a situação que levou Ana, o contexto que envolveu Ana e levou a fazer aquele concerto com o Senhor, fora algo muito difícil. Ana foi uma mulher que enfrentou um momento muito difícil. A sua história foi uma história carregada a princípio de sofrimento e de muita angústia. A Bíblia vai nos mostrar de que Ana, ela era estéril, ela não podia gerar filhos, e naquela época ser estéril era sinônimo de ser amaldiçoada por Deus. A mulher que não tinha filho era tido como amaldiçoada. Deus a amaldiçoou, tirando-lhe o direito de ser mãe. Então a situação emocional de Ana não era fácil. Ela era humilhada pela sociedade do seu tempo, porque, como disse, era tida como amaldiçoada. Ana era humilhada constantemente, o texto faz questão de frisar, pela a sua rival. O texto faz questão de frisar, chamando de rival ou de competidora. O capítulo 1, aí o verso 6, faz questão de registrar esse detalhe, dizendo: e a sua competidora excessivamente, ela não apenas a irritava, mas foi feito questão de registrar que isso era feito em excesso.
excessivamente irritava para a embravecer, ou seja, Penina fazia de propósito, de forma excessiva, com o propósito de embravecer a Ana. Ela fazia questão de fazer isso. Interessante que isso não aconteceu uma vez ou duas vezes, não. Isso acontecia diariamente, em especial todas as vezes de que o seu esposo, como judeu que era, subia para as celebrações judaicas. Então diz que isso acontecia de ano em ano. Isso acontecia, e o texto vai nos dizer no versículo 7 que fazendo ela isso de ano em ano, diz que a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Ana carregava essa humilhação, carregava este sofrimento, ela carregava a tristeza e o trauma enfrentado pelos julgamentos da sociedade. Ela sofria as humilhações diárias da sua competidora, e ela sofria uma humilhação interna, psicológica, pessoal. Por quê? Porque ela não entendia quais os motivos pelos quais Deus lhe havia cerrado a madre. Então, ela, além de sofrer essa pressão externa, ela sofria uma pressão interna consigo mesmo. Diariamente Ana se questionava por que todas as demais mulheres tinham o direito de gerar filho, por que todas as demais, inclusive a sua competidora, tinha o prazer de ter um filho nos braços, e porque ela não tinha. Então ela carregava consigo esta humilhação, carregava consigo esse peso que podemos denominar de fardo de aflição. Ana carregava consigo diariamente um fardo de aflição. Para onde ela ia, esse fardo estava sobre os seus ombros. Para onde ela estava, ela se lembrava dessa humilhação, dessa frustração que ela sofria. Então ela carregava sobre si um fardo de aflição. E para aumentar ainda mais o seu sofrimento, todos os anos, compunha uma família judaica, e era determinação da palavra do próprio Deus, que os judeus precisavam se reunir 3 vezes no ano. Capítulo 16 de Deuteronômio, versículo 16 e 17 diz: 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, que é conhecida a Páscoa, na festa das semanas, que é a festa de Pentecoste, e na festa dos tabernáculos. Então todo judeu, ele vinha de onde estivesse morando para essas festividades. Era uma ordem de Deus, que eles tinham que vir se reunir para um momento de adoração. Estas festas, elas eram um momento de confraternização, momento de culto, momento de alegria. Ainda no capítulo 16 de Deuteronômio, o versículo 11, Deus diz: e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e a tua filha e o teu servo e a tua serva e o levita que está dentro das tuas portas e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então essa convocação de 3 vezes ao ano, o povo vir para essas festas, era um momento de alegria. O próprio Deus diz que nesses dias eles deveriam se alegrar perante o Senhor teu Deus. Porém, embora para todos fosse um momento de alegria, para Ana era um momento em que aumentava ainda mais o seu sofrimento. Era momento em que era lembrado o seu fardo de aflição.
Por quê? Porque quando o pai de família oferecia os sacrifícios pelos seus pecados e da sua família, era pego algo do sacrifício e era entregue a cada um da família para comer do sacrifício. Então todas as vezes que tinha esse momento chamado de familiar, de sacrifício em família, de comer do sacrifício em família, era lembrada que Ana não tinha filho. E todas as vezes a sua competidora lhe humilhava, lhe embravecia, até que ela começava a chorar. E diz o texto que ela não comia. Então aqueles dias eram dias de alegria para muitos, mas de tristeza para Ana. Imagine que naqueles dias todo mundo se alegrando, Jerusalém nesse tempo ficava em festa, toda aquela região, aquele local ficava em festa de celebração ao Senhor, momento de confraternização. Todo mundo alegre, mas ninguém que não conhecia não imaginava que Ana carregava um fardo de aflição, que Ana estava em agonia, em humilhação, em tristeza, amargurada no meio daquela multidão. E quando eu meditava, irmãos, nesse contexto da história de Ana, da aflição de Ana, do fardo de aflição de Ana, eu fiquei pensando, e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, dizendo de que aqui entre nós, em uma festa linda como essa, mas somente Deus pela sua presciência sabe quantas Anas estão aqui no meio, quantas Anas estão entre nós, carregando um fardo de aflição. Quantas das vezes participamos de um congresso como esse, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus fala, Jesus alegra, mas em nosso meio sempre tem mulheres na situação de Ana, mulheres que vêm para um lugar como esse, olham quem sabe para a colega que está do seu lado e viu quando ela chegou, o seu esposo veio com ela, trouxe para o evento, alguns não puderam ficar, foram para o trabalho, ficaram com os filhos, mas trouxeram a esposa e você viu. E aí você lembrou que o seu esposo está bêbado por aí. Aí você lembrou que o seu esposo, você não sabe nem aonde é que ele está. Você olha para a sua vizinha de banco e olha para a arquibancada, ou quem sabe aqui para o púlpito, e vê o esposo dela lá dando glória. Mas o seu, você não sabe como ele está. Você vê a sua colega de banco e olha para o coral de jovem e vê lá o filho dela cantando, dando glória, batizado com o Espírito Santo, e você atenta ao telefone, porque está na expectativa de qualquer hora pode receber uma notícia ruim, porque o seu filho está nas drogas, está lá no mundo. Você está aqui nesta noite, e nesta noite Deus me mandou falar para Anas que vieram a este recinto. Nesta noite Deus quer tratar com Anas que estão com fardo de aflição, que já viram tanta gente alegre, viram tanta gente dando glória, levantando a mão, e às vezes você levanta somente para evitar constrangimento, mas só Deus sabe o fardo de aflição que você carrega. Tem irmãs aqui nesta noite que o único lugar que queria ficar era aqui nesse lugar, queria morar aqui, porque sabe que quando chegar em casa está aquele ninho, quando chegar em casa está aquela guerra, não sabe como é que vai ser amanhã. Mas eu te trago uma notícia do céu nesta noite: o Deus de concerto, Ele marcou o encontro contigo nesta noite. O Deus de pacto está lhe acompanhando. O Deus de pacto tem visto quantas das vezes você veio o primeiro dia, você veio o segundo dia, chegou no encerramento, já viu Deus falando com quem estava à sua direita, com quem estava à esquerda, já viu alguém se alegrando, quem sabe já viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo, e você está como Ana, só consegue chorar. Quem sabe uma colega já chegou perto, está acontecendo alguma coisa, minha irmã, e você, não, tudo bem, aleluia. Anas de Deus que estão aqui nesta noite, com fardo de aflição, coração trancado, porque todo mundo tem, porque todo mundo pode e eu não.
O que foi que eu fiz de errado? Aonde foi que eu errei? Porque todo mundo tem esse direito e eu não. Está aí no meio da multidão, sem entender nada, sem compreender o que está acontecendo. Mas Deus te trouxe aqui para falar com você. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Era baixada que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Recebe! Ele está cuidando, Ele está cuidando, Ele está no controle de tudo. É só questão de tempo. Escute o que Deus está te dizendo, Ana, nesta noite. É só questão de tempo. Vai chorando, vai gemendo, porque Deus está vendo tudo. E te pergunta nesta noite: está chorando por quê? Você não está sozinha não, você tem um Deus. Você tem um Deus, você tem um Deus. Você que está aí no telão, você tem um Deus. Você que está acompanhando pela rádio, você tem um Deus. Você tem um Deus, você não está sozinho não. Ana está chorando, Penina está humilhando, está pisando, mas lá do céu Deus está olhando assim, dizendo: aguarde um pouquinho aí, é só questão de tempo. Ana tem dono, Ana tem dono. Deixa ela jejuar um pouco hoje, porque cortou o apetite, mas amanhã vai ter banquete. Glória a Deus. Anas de Deus que estão aqui nesta noite, Deus te trouxe aqui hoje para falar contigo. Ana está aflita, e em meio a esta aflição, a essa tristeza, a esse fardo que Ana está levando, e interessante, mas é que mesmo com esse fardo de aflição, Ana não deixava de ir, escute isso, Ana não deixava de acompanhar seu esposo. Todo ano, as 3 vezes ao ano, a Bíblia diz que ela ia. Ela poderia muito bem criar uma desculpa e não ir, mas ela ia. Todo ano ela ia. Por que Ana ia, mesmo com esse fardo de aflição? Porque Ana sabia que para onde ela estava indo era para a presença de Deus, e ela sabia de que o que o diabo queria é que ela não fosse, é que ela ficasse, mas ela dizia: eu vou. Quem sabe Penina ficava aperreando ela para ver se ela dizia: fica aí, mulher, vai fazer o que lá? Você não tem filho para receber sacrifício, fica aí, porque tem alguém interessado que você não chegue. Ei, Ana de Deus, você sabe o que aconteceu para você chegar aqui nesta noite? Quantas das vezes empecilhos chegaram, dificuldades surgiram, até mesmo você pensou que não chegava aqui, mas o Senhor te trouxe e te diz nesta noite: você não vai desistir, você não vai parar. Não, vai o primeiro ano, vou. Vai Ana de novo, vou. Vai para a festa do tabernáculo, vou. Vai para o Pentecoste, vou. Vai para a Páscoa, vou. Por quê? Porque o meu Deus merece. O meu Deus merece. O Senhor está dizendo: na prova ou na bênção, não deixe de adorar ao Senhor, não deixe de vir à casa do Senhor. Esse negócio de só vir à casa de Deus quando a coisa está boa, isso é coisa de crente frio, crente que o coração está ardendo. Ele pode estar na prova, ele pode estar no vale, se faltar gasolina ele vem de pé, se o filho estiver doente ele traz nos braços, mas ele não deixa de vir à casa do Senhor, porque ele sabe que a vitória está na presença de Deus. Todo ano Ana vinha buscar ao Senhor. Este ano do texto que lemos não foi o primeiro, não. Todo ano ela vinha buscar ao Senhor. Diz o texto que estando na casa do Senhor, em meio a esta aflição, Ana vai orar ao Senhor. Ana vai buscar ao Senhor. Por quê? Porque Ana queria ensinar às futuras gerações um detalhe que muita gente esquece, e eu sempre lembro, principalmente quando falo em trabalho de oração e em trabalho de irmãs. E que detalhe é esse? É que causa de crente, irmãos, escute isso, causa de crente se resolve
de joelho no altar. A gente está vivendo uma geração em que quer resolver as suas causas na internet. Não, vamos para a rede social. Vamos fazer um protesto na rede social. Antigamente era queimando pneu nas ruas. Agora não, agora é na internet, na rede social. Eu vou protestar na internet. Aí Ana diz: não, eu vou protestar de joelho. Eu vou protestar de joelho. Ana foi para a casa do Senhor, derramou-se diante de Deus. Eu estava estudando, li várias vezes esse texto essa semana, e o Senhor falando comigo me chamou a atenção, irmãos, porque o texto diz que Ana estava orando, ela não saía palavra da sua boca. Todo mundo conhece essa passagem. E porque não saía palavra da sua boca, ela só falava no coração, Eli a teve por embriagado. E me chamou a atenção, fiquei curioso, porque se alguém está orando simplesmente porque não está falando, não tem aparência de alguém embriagado. Na nossa lógica, na lógica humana, alguém orando em silêncio não tem nada a ver, não parece com alguém embriagado. Se Ana simplesmente tivesse calado orando em espírito, não tinha por que Eli a ter por embriagado, porque uma pessoa em silêncio não é nenhum sintoma de embriaguez. E eu fiquei lendo e relendo até que entendi que Ana não estava em silêncio, não se ouvia palavra. Mas o texto diz aí que ela, versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não saía palavra, mas saía gemidos, gritos, clamor. Ana chorava abundantemente. E o fato dela estar chorando, talvez debruçar-se sobre o chão, é que levou Eli a ter por embriagada, porque não era normal alguém chorar desesperadamente sem se expressar. Porque era costume, quando se chegava no templo, se orava com as mãos erguidas ou ao pé de algum dos pilares, e orava-se em alta voz, expressando os seus pedidos. Mas a Ana não conseguia falar. Não é porque ela não queria que ninguém soubesse, que todo mundo já sabia da situação dela. É porque ela não conseguia falar. O texto diz que ela estava com amargura de alma, então não saía palavra, então só saía choro. Ela ia dizer, mas não conseguia, embargava. Então só saía gemido, só saía choro. Ela ia falar: Deus me ajuda, e saía choro, saía lamento, saía aflição, porque ela estava com fardo pesado de aflição. E em meio àquela aflição, diz o verso 11 que nós lemos, que ela fez um voto, um pacto, uma aliança, um concerto com Deus. E ela diz ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Escute, Ana se sentia esquecida por Deus. Então ela disse: se de mim se lembrares, e da tua serva não esqueceres, e a tua serva deres um filho varão. Quantos filhos? Quantos filhos? Um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. O concerto de Ana com Deus, o pacto de Ana com Deus, ele era um pacto ou um concerto sincero, pois a Bíblia mostra que ela estava disposta e cumpriu o pacto que ela fez. O pacto de Ana, o concerto de Ana, foi um concerto feito em lágrimas. Ela chorava abundantemente. Isso que fora dito aqui foi registrado depois por Samuel, que ela disse, mas no momento não saía palavras. O concerto de Ana foi um concerto de fé. Por quê? Porque ela pediu apenas, como eu pedi para frisar e você citar, pediu apenas um filho. Ana não pediu vários filhos. Ana não me disse: Senhor, se tu me deres 10 filhos, eu vou te dar um. Ana não disse: Senhor, se tu te deres 2 filhos, eu te dou um. Não. Ana disse: Senhor, se tu me deres um, eu te devolvo. Eu achei isso muito forte, porque se ela tivesse pedido: Senhor, se tu me der 2, eu vou lhe dar um, é razoável. Mas ela não tem nenhum, e ela diz: se o Senhor me der um, eu devolvo ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Que ela estava disposta a entregar o seu tudo, o seu melhor. O concerto de Ana com Deus não era um concerto em que materialmente é tudo. Eu lhe dou o meu melhor. Oh, aleluia! Como o Senhor falava comigo quando eu meditava nesse texto e na grandeza do concerto de Ana com Deus. Ana estava disposta a dar o seu melhor para Deus.
Ana estava disposta a dar o seu tudo para Deus. E como o tema do congresso esses dias é concerto com Deus, o Espírito Santo fala conosco, todos nós, nesta noite. Que você está disposto a dar ao Senhor? Se fosse para dar um presente a Deus, o que você daria? Você já parou para pensar que Deus quer algo de nós? Você já sentiu esses dias de congresso que Deus está querendo algo de nós? Ele quer selar um pacto conosco, e nesse pacto sempre tem algo em troca. Deus quer algo de nós, e Deus não quer migalhas, Deus não quer sobra, Deus não quer algo sem valor, não. Deus quer algo que tenha preço, Deus quer algo especial, Deus quer o seu tudo. Oh, aleluia! O que é o seu tudo, pastor? Deus quer você. Você não está entendendo? Deus quer você nas mãos dele. Porque tem gente que está dividido, é um pé na igreja e outro pé lá fora. Um dia vai, outro dia parece que não vai. Aí esses dias é dia de concerto. Deus está dizendo: eu te quero por inteiro. Eu não te quero a metade, não, eu quero você por inteiro. Eu quero você na minha mão. Nesta noite, esses dias, Deus está dizendo: eu quero fazer um pacto contigo, mas eu quero você. Deus quer você. Eu vou repetir porque isso é forte e é real. É o Espírito Santo bradando aqui nesta noite e dizendo: eu te quero, mulher, eu te quero, mulher. Você está resistindo e você sabe disso, você está fugindo e você sabe disso, mas Deus está dizendo: eu te quero por inteiro na minha obra, eu te quero no meu propósito, eu te quero na minha chamada. Tem gente resistindo ao chamado de Deus, tem gente resistindo ao concerto de Deus, mas nesta noite Deus está dizendo: eu te quero, eu quero fechar um pacto contigo, mas eu te quero por inteiro. Você quer que eu entre com salvação na tua família? Então entregue ela para mim. Você quer que eu entre com salvação na tua casa? Então entregue a tua vida para mim. Eu me lembro do testemunho de um missionário em que eles eram empresários ali para o lado do sul, e uma certa vez aquele jovem teve uma visão missionária, e naquela visão Deus o chamava para a obra missionária. Ele chegou em casa, disse à sua mãe: minha mãe, eu tenho uma chamada missionária, eu preciso ir, Deus me chamou para tal país, eu preciso ir. Só que ele era formado, era um advogado bem sucedido, a sua mãe era uma empresária na cidade, ele era filho único, e a mãe disse: não, meu filho, eu não vou deixar você ir, eu já sou viúva, eu já perdi seu pai, eu não vou perder você também não. Mas mãe, Deus está me chamando, Deus me quer. Ele disse: não, mas eu não posso, a gente tem condição, a gente manda outro. Veja aí uma pessoa que tem chamada e a gente paga para ele ir, a gente mantém ele lá na obra missionária, mas você eu não posso permitir. E foi aquela luta, ele não queria deixar sua mãe naquela situação, e ele orou a Deus e disse: Deus, fala com minha mãe, se o Senhor quer realmente, me quer para ti, fala com minha mãe. E uma certa noite a sua mãe está dormindo, e no sonho ela começou a sonhar e ver uma grande multidão de pessoas caminhando, de olhos vendados, para um despenhadeiro. Elas vinham, caiu naquele despenhadeiro, embaixo daquele despenhadeiro tinha uma grande lareira de fogo. E ela via aquelas pessoas caminhando e caindo naquela lareira de fogo, e ela assistindo aquele momento de aflição. De repente ela viu uma criança no meio daquelas pessoas caminhando, de olhos vendados, para aquele despenhadeiro. Ela correu no sonho para tentar salvar a criança, e quando ia chegando a criança caiu, conseguiu segurar em algumas raízes, e ela ficou tentando pegar a criança, passava a mão na mão da criança, mas não conseguia segurar. Aí no sonho ela lembrou que era crente, aí disse: Deus, salva essa criança, Deus, salva esta criança. E aí de repente a voz de Deus bradou no sonho e disse: tu quer que eu salve esta criança? E ele disse: Senhor, eu quero, salva. Tu quer que eu salve esta criança e todos que estão vindo para cá? Mas eu quero, Senhor. Aí a voz de Deus bradou: então me dá o teu filho. Me dá o teu filho para minha obra missionária. Deus quer o teu melhor, Deus quer o teu melhor, Deus quer o teu melhor. É noite de concerto com Deus. Renda-se à vontade de Deus, renda-se ao projeto de Deus na sua vida, e tu vai ver Deus fazer milagre, fazer milagre, fazer milagre, virar o cativeiro.
O concerto de Ana era um concerto de fé. O concerto de Ana era um concerto pessoal. Era ela e Deus, Deus e ela. Era um concerto de amor, porque ela estava disposta, como disse, a dar o seu melhor, o seu tudo por amor a Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, meus irmãos, os resultados desse concerto. Nós servimos a um Deus que é conhecido como Deus de concerto, Deus de pacto. Deus gosta de aliança, Deus gosta de pacto, e eu não tenho dúvida que foi de propósito que Deus colocou esse tema no coração da organização, do pastor e da direção para esse congresso. É porque Deus gosta de pacto, Deus gosta de aliança, Deus gosta de concerto. A Bíblia mostra que Deus fez concerto com Noé, Deus fez concerto com Abraão, Deus fez concerto com Isaac, fez concerto com Jacó, fez concerto com Davi. Deus é um Deus de concerto. E como Ana faz esse concerto com Deus e está disposta a cumprir esse concerto, Deus faz a sua parte. Capítulo 1, verso 19 diz: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Deus não esquece do pacto feito. Se você estiver disposto a fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Se você estiver disposto a cumprir o concerto com Deus, Ele vai fazer a parte dele. Tem mais. Além de cumprir aquilo que foi pactuado, a Bíblia mostra que o Deus que nós servimos, escute isso, Ele é poderoso, e uma das características dele é que Ele gosta, isso é questão de Deus, é questão pessoal de Deus. Ele gosta de fazer além daquilo que é acertado, daquilo que é feito no conselho. Ele faz além do que é feito. Efésios capítulo 3, o versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, não é apenas uma parte, tudo, muito mais abundantemente, vai recebendo aí, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nosso Deus, Ele faz tudo e faz muito mais abundante, além do que a gente pede e do que a gente pensa. Por que Paulo coloca essas duas coisas? Porque às vezes você pede algo, mas pensa maior, aí não tem coragem de pedir porque é muito grande na sua visão. Aí você pede aqui: Senhor, eu quero só que o Senhor salve o meu esposo. Aí mais pensa: mas se o Senhor salvar e batizar com o Espírito Santo, seria melhor ainda. Mas só pensou. Aí a Bíblia diz que Ele faz o que você pediu e o que você pensou, e faz mais abundantemente. Ana pediu quantos filhos? Um filho. Mas quando ela vai cantar no 1 Samuel capítulo 2, o verso 5, ela diz: os fartos se alugaram por pão e cessaram-se os famintos. Até a estéril, se referindo a ela, diz: deu à luz a 7 filhos, e ao que tinha muitos filhos enfraqueceu. Ela pediu um, Deus olhou e disse assim: é pouco, eu vou dar mais, vou dar 7, vou dar mais 6, só de sobra. Deus está dizendo: eu sou Deus de pacto, mas eu sou Deus que faço além do que você pode imaginar. Quer ver outro exemplo extraordinário? Segundo livro dos Reis capítulo 3, segundo livro dos Reis capítulo 3, abra sua Bíblia por favor, já vou estar encerrando, como disse, não quero cansar as irmãs. Segundo livro dos Reis capítulo 3, versículo 16, eu vou ler o 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Tangedor é um tocador de harpa, um músico. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Só para os novos convertidos que não conhecem o contexto desse relato: 3 reis estão a caminho de uma guerra, entre eles e Josafá, e no caminho desta guerra, ao encontro do exército inimigo, falta água, e como falta água para ele e para os animais, estão todos sentenciados à morte. Então vão procurar Eliseu e declaram a Eliseu: qual é o problema? O problema é água, não tem água para nós e nem para os animais, a gente vai morrer de sede no deserto. Qual é o problema? Água.
profeta diz: então a solução é essa, vão cavar agora muitas covas aqui nesse vale. O pessoal larga as armas e agora vai cavar cova no meio do vale. Eles estão cavando as covas e se perguntando: e como é que vai encher isso? Aqui não é leito de rio, aqui não tem como dar água, porque para dar água aqui é profundo, no deserto para dar água é muito profundo. Na hora que eles estão se perguntando, aí o Senhor já diz através deles: olha, fiquem tranquilos, podem cavar aí os poços, porque não vai ter vento e nem vai ter chuva. Porque se não tivesse chuva, mas tivesse vento, é porque tinha chovido lá nas cabeceiras dos rios, dos vales, e a água corria. Então Deus já corta toda a possibilidade natural e diz: olha, não vai ter vento e não vai ter chuva. E aí? Vai ter água. Não vai ter vento nem vai ter chuva. Então, o que vocês estão precisando? Água. Qual é o problema de vocês? Água. Qual é o pedido de vocês? Água. Pronto, então cave aí, porque não vai ter chuva, não vai ter vento, mas vai ter água para vocês e para o vosso gado. Pronto, o povo está satisfeito, porque o problema era água. Mas aí Deus do céu, que é Deus de pacto e Deus de coisa grande, aí diz o verso 18, depois dele dizer que vai ter água para o gado e para os animais e para eles, aí diz: e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. O Senhor analisou aqui, vocês pediram o quê? Qual é o problema? A água. Muito bem, então, mas o problema da água é escave poço que vai ter água. Mas o Senhor olhou na sua avaliação e disse que isso é muito pouco. Ele quer fazer mais. Vem algo de reboque aí, aleluia. Eu vou repetir para você no telão da glória: vem algo de reboque aí. Quando Deus manda a bênção e ela vem atrelada a um reboque. E o que é que tem dentro? É surpresa. Deus só está dizendo que você está pedindo é pouco. Se preocupe não, que vem algo de surpresa aí. Quando você estiver alegre com a bênção, alguém vai dizer: olha, vem um reboque também com algumas coisas aí atrás, porque o Senhor disse que é pouco. Quantos filhos anda um? É pouco, o Senhor vai fazer mais. Quer aceitar que é a salvação do meu esposo? Jesus vai salvar, batizar com o Espírito Santo e ainda vai fazer dele um obreiro, porque ele diz: é pouco que você está pedindo. Eu quero só que ele salve meu filho. Ele vai salvar, batizar com o Espírito Santo e ainda vai fazer um cantor, porque é pouco que você está pedindo. É pouco, Senhor, não, isso é muito pouco. O Senhor disse que isso é pouco, Ele ainda vai dar os inimigos na mão de vocês. Então vai ter água e vai ter vitória. Vai ter água e vai ter vitória. Levanta a mão para receber aí. Vai ter providência e vai ter vitória. Vai ter providência e vai ter vitória. Por quê? Porque Deus é Deus de pacto e Deus de coisa grande. Glória a Deus. Livro do Gênesis capítulo 28. Livro do Gênesis capítulo 28, versículo 20. Livro do Gênesis capítulo 28, versículo 20, veja outro pacto sendo feito. Livro de Gênesis 20, versículo 28, capítulo 28, verso 20 ao 22. E Jacó fez um voto, um pacto, um trato, uma aliança, dizendo, veja o pacto de Jacó: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço. O que é que você quer, Jacó? Quero só proteção, que o Senhor me guarde dos salteadores, dos animais ferozes, só isso. Mas o que? Me guarde nessa viagem que faço, e me dê pão para comer. Eu não quero fartura, estoque, não, eu só quero pão para comer e veste para vestir. Qual é o seu pau? O que é o seu pedido, Jacó? Eu só quero proteção, pão para comer e veste para vestir. Se o Senhor me fizer isso e eu voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Ou seja, em outras palavras, eu vou ser crente. Aí diz: e esta pedra que tenho posto por cabeceira será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O pacto era isso: o Senhor me guarda, me dá pão e veste, e pronto, eu vou ser crente, vou lhe servir, até dizimista eu vou passar a ser. Era o pacto de Jacó. Deus se agradou, porque Deus é Deus de pacto. Aí o que aconteceu? Capítulo 32 do Gênesis, o verso 10. 32, o verso 10. Tempo passou, Deus não esquece dos pactos que faz. Deus não faz só o que a gente pede e pensa, Ele faz mais. Aí veja o que aconteceu, capítulo 32, verso 10. Menor sou eu, isso é Jacó dizendo, na hora que ele está voltando, ele passa por aquele mesmo lugar. Aí quando ele chega naquele lugar, ele diz: menor sou eu do que todas as beneficências e de que toda a fidelidade que tiveste para com teu servo. Aí ele se lembra e diz: porque com o meu cajado eu passei esse Jordão. Imagina Jacó chorando, dizendo: eu passei aqui há anos atrás sozinho,
só com um cajado na mão. Ela diz: mas agora me tornei em 2 bandos. Tem esposa, tem filho, tem gado, tem ovelha, tem servo. Mas eu não só pedi veste e pão. Sim, mas Deus dá com abundância. Vem algo a mais aí. Tu quer o que, Jacó? Eu só quero uma roupinha para vestir, um pão para comer. Vai, toma esposa, tome filho, tome neto, tome servo, tome gado, tome ovelha. Por quê? Porque eu sou Deus que faço além do que você pede, do que você pensa. É por isso que Ana vai cantar ao Senhor, e eu encerro com esse texto. Ana vai cantar ao Senhor no capítulo 2 de Samuel. Capítulo 2 ela vai cantar, e ela levanta a sua voz ao céu. No capítulo 2, o verso 6, e o Senhor, ela diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e também faz subir dela. É Ele que faz. Ela diz: mas o Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa, o Senhor exalta. Ele levanta o pobre do pó. Ana de Deus que está me escutando nesta noite, Deus vai te levantar do pó. Levanta do pó e desde o esterco, e exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Por quê? Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Ou seja, é tudo dele, é tudo dele, é tudo dele. Ele dá a quem quer, faz o que quer. Você está disposto a fazer uma aliança com Deus nesta noite? Está disposto a entregar o seu melhor ao Senhor nesta noite? Deus vai honrar a aliança, Deus vai honrar o pacto, e vai fazer além do que você está pedindo ou pensando. Eu quero convidar você de pé, com a autorização do pastor. Se tiver alguém não crente aí fora, traga esta pessoa para Jesus nesta noite. Mas antes de entregar o microfone ao pastor, eu gostaria de fazer um clamor a Deus por as Anas que estão aqui nesta noite. Anas de Deus que estão aqui nesta noite, com a alma angustiada, com a alma amargurada. Só Deus sabe a grandeza, a dimensão da tristeza que está no teu ser. Me dá um fundo musical aí, por favor. É momento de adoração. A gente já está encerrando, mas Deus quer visitar Ana nesta noite. É momento de pacto, é momento de aliança. O que você está disposto a dar para Deus nesta noite? É momento de aliança, de pacto com Deus. Ele quer você, Ele quer o teu melhor. Ele lhe quer, mulher. Ele lhe quer, mas eu não tenho condição. Ele não está perguntando o que você tem. Eu não tenho conhecimento. Ele não está perguntando isso. Ele está dizendo o que Ele quer. Ele está dizendo que quer você. Ele está dizendo que conta com você. Eu me lembro quantas das vezes eu relutei com Deus quando Ele me chamava, e eu dizia: Senhor, Tu sabes que eu não sirvo, Tu sabes que eu não tenho condição, Tu sabes, Senhor. E Ele falando: eu quero você. Eu dizia: Senhor, escolhe outro. Tem tanta gente. Eu dizia até para Deus: Senhor, tem fulano, olha, formado, fala bem, desenrolado, conhecido, dá certo. Eu dizia: eu quero você. Mas, Senhor, eu não sirvo. Eu não tive a oportunidade de estudar na minha juventude, só estudei até a 4ª série, mal sabia ler com dificuldade. Eu não sirvo, eu não tenho conhecimento, eu não tenho dinheiro, eu moro na roça, não tenho nada. Minha família não tem nome, não tinha, só tinha o que comer, morando debaixo de um barraquinho de palha quando era jovem. E o Senhor dizia: eu não estou procurando o que você tem, não estou procurando o que você sabe. Só quero saber se eu posso contar contigo. Com 20 anos de idade, morando em um barraquinho de palha, eu fiz uma aliança, um pacto com meu Deus.
Disse: Senhor, se eu sirvo para alguma coisa, como o Senhor está dizendo, eu estou na tua mão. Tu me leva, tu me traz, tu faz do jeito que o Senhor quiser. Se eu servir para alguma coisa com as minhas limitações, está tudo na tua mão. Ele honra, Ele honra, Ele honra o concerto, Ele honra o pacto. Eu sei que não tenho jamais capacidade de estar num lugar como esse, mas Deus está dizendo: é porque eu faço, para mostrar a esta geração que eu não mudei, que eu permaneço mesmo. Eu me lembro que quando Ele me colocou como supervisor das campanhas em Petrolina, me tirou da roça onde eu morava, 34 quilômetros distante da cidade, e me levou para morar na cidade, ser supervisor das campanhas, liderar quase 5.000 jovens, uma cidade grande como Petrolina, muitos universitários se formando em administração, engenharia, tanta coisa, e eu com meu vocabulário pequeno, sem estudo, e Ele me colocar para liderar essa juventude. Eu dizia: Deus, como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Eu me lembro até hoje que o dia que o pastor me apresentou para ser supervisor das campanhas foi numa ceia. Ele apresentou à tarde, tinha reunião de presbitério à tarde, e à noite a ceia. Ele apresentou à tarde na reunião do presbitério e ficou para apresentar à noite na ceia. Foi a única santa ceia que eu participei, pastor, que eu não sei se eu comi o pão, eu não sei se eu tomei o suco. Não me pergunte da leitura, quem leu, porque eu passei aquela ceia toda aéreo. Porque eu estava vindo da roça para morar na cidade, que já era um impacto muito grande, porque eu vivi meus 30 até os 34 anos morando na roça, eu nunca tinha morado na cidade. Então eu estava vindo para morar na cidade, e ainda para ser o supervisor das campanhas, liderar mais de 150 campanhas, mais de 5.000 jovens. Então eu estava aéreo. E o pastor não me disse isso antes, ele me disse que ia trazer para a cidade para aprender, para trabalhar na secretaria, e aprendendo, até aí tudo bem. Mas de repente ele me coloca para ser supervisor, e eu estava na Santa Ceia aéreo, sem participar, porque eu estava sem entender nada. E uma certa vez eu estava no evento de jovens, já organizando um evento de jovens no início, e Deus falou comigo: disse: eu te trouxe, eu te tirei de debaixo dos parreirais para mostrar a essa juventude que eu ainda sou o mesmo Deus de Davi. Porque tem muita gente pensando que só chega quem tem, tem muita gente pensando que é só quem é conhecido, é só quem tem dinheiro. E eu quero mostrar através da sua vida que eu não mudei. Eu não mudei. O teu Deus não mudou, o teu Deus não mudou, o teu Deus não mudou. Permanece sendo Deus de aliança, sendo Deus de pacto. Ele quer selar um pacto contigo nesta noite. Feche os seus olhos por um minuto e comece a adorar a Ele. Feche os olhos. Eu queria ouvir o barulho da igreja adorando. Quero ouvir o barulho da igreja adorando, porque coisa linda é a igreja adorando. Se tem glória, dá glória. Se tem aleluia, dá aleluia. Se é batizado com o Espírito Santo, fala em língua estranha com você e Ele nessa. É momento de selar o pacto. Faz de conta que você está no templo como Ana, está se derramando perante o Senhor, e é momento de selar o pacto. É você e Ele aí. Ah, Deus, oh, como é lindo ouvir o barulho da igreja adorando. Oh, tem pacto sendo selado nesta noite. Tem gente se rendendo, tem gente se entregando, dizendo: está na tua mão, Deus. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Está tudo na tua mão, está na minha vida, está na tua mão. Faz o que tu quiser. Tem gente se rendendo e já está começando a receber uma descarga de poder. Pode adorar, a gente já vai estar encerrando. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Vai sentindo a presença dele aí, vai sentindo ele visitando. Oh, vai sentindo ele removendo esse fardo de amargura nesta noite. Ele vai remover esse fardo de amargura nesta noite. Tá chorando porque se você tem Deus, me ajuda aí o grupo eletrônico, que cuidar de você. Vai sentindo o cuidado dele aí.
que você está passando. Ele sabe, Ele sabe. E mandou te dizer, oh, como Ele está bradando em corações aqui nesta noite. Está cuidando, está cuidando, está cuidando. Tu não pediste para Ele falar contigo, mulher. Ele está falando, dizendo: eu estou cuidando. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Era não era para estar aqui. Era para você. Era não. Mas você fez como Ana, não desistiu. Você não ficou em casa, não. Você veio, e Ele marcou um encontro contigo hoje. E onde colocar a mão. Recebe, recebe, recebe. Recebe cura de Deus. Recebe cura nesta noite. Recebe batismo com o Espírito Santo aí no telão. Aqui dentro, aonde tiver um crente adorando, vai recebendo algo de Deus nesta noite. Tem muita gente que Está sozinho não. Não tem só Penina não. O Espírito Santo está do teu lado. Vai, que o diabo queira ou não, vai sim. Alguém pode não acreditar. Vai, e você vai se lembrar desse começo. Ana de Deus, o ano que vem você vai lembrar e vai cantar como Ana. Vai ensaiando, vai ensaiando, vai ensaiando, vai ensaiando, porque o milagre vai acontecer. Que você está passando. Vou te dizer. Oh, Deus se lembrou dela. Deus se lembrou dela. E nesta noite Ele manda te dizer: estou me lembrando de você, estou me lembrando de você, estou me lembrando de você. Chegou o tempo. Que você já passou. Oh, glória. Era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. É questão de Deus. Esse aí Eu sei disso, que não era para mim estar aqui, mas Ele se agradou. Então glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele, glória a Ele. Levante a mão para adorar, levante a mão. Quem cuida de você não dorme. Dorme não. Levante a cabeça hoje. Faça como Ana. Quando Ana recebeu a palavra, ela comeu, ela bebeu, e a Bíblia diz: e o seu semblante já não era triste. Vai passar, vai passar. Fecha os olhos só por um minuto. Senhor meu Deus, oh soberano, magnífico, glorioso, santo, que habita entre os querubins. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, remove o fardo de Ana nesta noite. Muda o cativeiro, vira o cativeiro. Vai visitando Ana nesta noite, vai visitando nesta noite, vai tendo encontro nesta noite. Sela o pacto nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem cuida de você não dorme.
Adore a Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é digno de louvor. Oh, este encontro foi marcado por Deus com Ele mesmo aqui. Glorifica Ele. Tem algo de Deus para a tua vida. Recebe a graça de Deus sobre a tua vida. Recebe a graça de Deus. Onde estão as vidas que esta noite abre o coração e aceita a Jesus como seu Salvador? Se tem aí perto do senhor, da senhora ou da senhorita uma pessoa que ainda não se decidiu aceitando a Jesus como seu Salvador, nós queremos orar pela sua vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele quer fazer morada no teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está uma vida? Em nome de Jesus. Enquanto aparece alguém, a igreja adora o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sabe, louva a Deus. Te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Vai adorando a Jesus. Ele pode sarar a tua enfermidade esta noite. Ele pode curar a tua enfermidade esta noite. Estás aqui, aleluia, operando milagres. Te adorarei. Quem adora Ele esta noite? Te adorarei. Diga, está aqui. Estás aqui, transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Senhor Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. O Deus de promessa tem renovado promessa esses dias aqui nas nossas vidas. Esse é quem Tu és. Adore a Jesus. Se Ele é digno da tua adoração, levante a tua mão e louve adorando, porque Ele merece. Ele está movendo no meio do seu povo. Te adorarei. Estás aqui, oh, aleluia, mudando o destino. Aleluia, aleluia, adore a Ele. Aleluia, enquanto você adora, Ele opera maravilhas. Enquanto você adora, Ele cura a tua enfermidade. Enquanto tu adora, Ele resolve o teu problema. Enquanto tu adora, Ele está movendo os corações. Estás aqui transformando nossas vidas. Aleluia, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. meu Deus, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. esse Deus está movendo corações.
aqui esta noite. Ele está dando um abraço na tua alma esta noite. A senhora não vai sair, o senhor não vai sair como chegou aqui. Há um mover de Deus aqui esta noite. Ele me ouve a sobrealada. Veja Deus trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua família. O Deus que nunca errou o endereço está chegando a vida. Glória a Deus. Ele move corações. Meu Deus não falha. Aleluia. Meu Deus não falha. Não, meu Deus não falha. Meu Deus não falha. Operando um milagre. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Transformando nossas vidas. Adore a Ele. Vamos concluir agora. Canta a igreja do Senhor. Isso é bonito. Jesus te agrada. Deus de milagres, Deus de promessas. Estamos concluindo o 17º encontro de mulheres aqui. A glória de Deus está aqui presente. Diga que Ele está presente. Se você sente o Deus de milagres, Ele cumpre as promessas também. Na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Quem glorifica esse Deus? Quem está agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem feito? Diga comigo, meu Deus, eu quero humildemente te agradecer. Diga assim, eu não mereço tantas bênçãos, tantas maravilhas que tu tens operado na minha vida, mas aceite a minha gratidão. Está sentindo que Ele está te ouvindo? Está sentindo a mão dele te tocando, dizendo, filha, o meu sacrifício foi por tua vida.